Boa noite. Olá, Dulce. Já vou te chamar aqui. Ah, você já. Ei, Olá, tá tudo bem? boa, tudo. E aí, Tudo bem. Eu acho que o fone não estava funcionando. Bom, deixa eu ver agora. no início estava mudo, mas agora Ah, peraí. Não, ainda não. não está Peraí. funcionando? Ele tem uma conexão mais chatinha, nem sempre. Vou ajustando aqui. Pode falar alguma coisa que aí eu vejo aqui? Oi, agora tá ouvindo? Ah, agora sim. Porque senão fica dando retorno. Sim, Boa noite, gratidão mais uma vez aqui. boa noite. Uhum. Bom, fazer uma abertura aqui, enquanto o pessoal também vai entrando. Boa noite. Bom, bem-vindos ao perfil Sagrado e Profano, Simone Veiga falando. Hoje aqui, novamente com a Dulce Ferraz, ela já passou aqui pelo perfil, falando mais de numerologia, falando de um portal importante que estávamos passando naquele período. E há umas 2 semanas eu fiz uma entrevista aqui no canal sobre a medicina do cacau. E a medicina do cacau acabou abrindo um portal para o assunto do feminino, de Maria Madalena, da sexualidade sagrada, da união sagrada do masculino com o feminino. E aí eu falei assim, nossa, é um assunto que merece ser falado mais vezes. Aí quero agradecer, inclusive, a Fernanda Brenner, que abriu esse portal. E aí eu falei, vou convidar a Dulce, que está fazendo um trabalho lindo também, junto com o feminino, nessa energia de Maria Madalena. Eu falei, para somar, porque é importante reforçarmos esse assunto nesse momento. E hoje, um dia lindo dentro do sincronário das 13 luas, que é um dia do Sol, Sol planetário, que fala da manifestação mesmo da luz. Então, é importante jogar luz em assuntos que foram omitidos, distorcidos aí. Então, muito importante trazer essa, essa frequência, esse assunto e trabalhar muito essa energia na consciência, levar essa consciência, né, para mais pessoas. sim. É, E aí eu gostaria de começar perguntando por que essa energia de Maria Madalena está vindo com tanta força nesse momento? Bom, boa noite, querida. Obrigada, né, pelo convite, né, estar aqui mais uma vez. E antes eu falar, só comentar uma coisinha, né, eu e os números. Hoje a soma da Sim. 13, né? E o 13 é bem o símbolo, né, do feminino, né, dos ciclos, das luas, né, Uhum. das 13 etapas aí desse processo, né, e é a grande energia de transformação, né, a própria palavra mãe da 13, a palavra água da 13, então é interessante porque é essa coisa do feminino mesmo, né, e a energia do feminino, eu falo que nesse momento
eu, quando começou lá atrás, tá? Essa coisa do patriarcado, desde sempre a gente, quando escuta todas as histórias, principalmente as histórias vindas de igreja, a parte do feminino sempre foi muito machucada, né? Todas as histórias que a gente escutou, né, é sempre o lado muito negativo e pejorativo, principalmente as mulheres, né? Não que o feminino faça parte da mulher, né? Porque é uma energia de homens e mulheres, qualquer gênero, todos os seres, né? Tem essas duas frequências, tanto do feminino quanto do masculino. Mas como as mulheres é que são mais ligadas a essa energia do feminino do que os homens, e pelo próprio fato do corpo biológico da mulher ser o corpo gerador de vida, esse lado foi muito, né, cortado. A gente, desde a historinha de Eva lá atrás, né, se a gente for ouvir a história, a Eva já foi culpada de tirar o Adãozinho do paraíso, né? Então a gente vai vendo que ao longo, né, de todas as histórias que a gente conhece, tudo foi muito deturpado, né? Tudo foi muito escondido. A igreja tirou todas as informações que traziam entendimento e que trazia esse conceito da união das polaridades, né? Dentro do conceito vida. Mas isso tudo foi cortado. E eu falo que a partir do ano 2000 começou a ficar muito mais forte essa questão aí do feminino, né? Já vem vindo há um longo tempo, mas a partir do ano 2000 isso ficou bem mais forte. Não sei se por conta, eu como adoro o número, né? A questão aí de o um estava na frente, 1000 anos, né? Com o um na frente, e o um é a energia do masculino. E o ano 2000 entrou a energia do feminino, que é o 2. O 2 é a própria energia, né? É o par, é a energia de expansão, é a energia de criatividade, no sentido de expandir, de conexão, de sabedoria, né? Então, tudo isso começou a ficar mais forte dentro da própria energia de campo, né? De todos nós. E Madalena é um arquétipo, né? Ela era uma grande curadora, curandeira, né? E ela traz então esse símbolo, né, daquela mulher que teoricamente prostituta, maldita, cheia de pecado, né? A igreja pintou ela como sendo assim, né, o horror, mas é a pessoa mais falada desde a época. Quem é, né? Se for a prostituta, é a prostituta, né? Porque é a mulher mais falada, né? Mais bem falada, né? Todas as igrejas na Europa foram construídas em nome dela. Notre Dame é a nossa dama, né? Então é um ser que é mágico e que trouxe e que está aí, né? Eu não vejo muito como uma pessoa, mas como uma energia, né? Ela vem, esse retorno, não é nem para a gente ficar resgatando historinha que aconteceu lá atrás, mas também, né? Mas como uma energia que precisa ser resgatada. Para que a vida da gente aqui consiga entrar em equilíbrio, para que todos nós, como seres humanos, possamos voltar a ser um ser humano, né? Porque o que a gente está vendo não é isso, precisa dessa energia.
E ao momento que essa energia começa a vir à tona, a gente vai curar o masculino. E não é a mulher curar o homem, senão é guerra de sexos, né? Ora é um lado, ora é o outro. Não. É a energia do feminino curando a energia do masculino em nós mesmos, né? Esse desequilíbrio que aconteceu internamente dentro de todos nós. E isso está, neste momento, eu acho que é a coisa que mais nós precisamos, neste momento. Porque o feminino é que faz a conexão com a fonte, né? E sem a gente ter essa ligação com a fonte, se a gente voltar na mesma história, né? A Eva lá atrás, que foi condenada, né, e colocada como culpada e tirou do paraíso. Aí você volta lá atrás, a Madalena, que foi considerada prostituta e etc, etc, tirou a possibilidade da sacralidade dessa conexão, da beleza e da pureza, até da conexão homem-mulher, né? Porque se a mulher é taxada de impura, como era, e até hoje ainda, né? A gente vê bastante isso, a mulher sendo impura, esse lado desse feminino ligado à mulher sendo impuro, impossibilita um, uma união sagrada, pura, com beleza, né? E como o termo prostituta lá para trás, Suméria, o termo prostituta eram as mulheres, as sacerdotisas sagradas, que através do sexo fazia toda a expansão, através de uma união sagrada, fazia a expansão para a ascensão dos corpos, a ativação de vários outros corpos que a gente não tem aqui muito conhecimento deles, né? Que segundo os egípcios são 9. Quer dizer, a gente ia ativando a nossa estrutura para uma transcendência. Tudo isso foi colocado no mais baixo escalão, entende? E realmente conseguiram deturpar de tal forma que o termo prostituta, não, porque não era esse nome, né? Mas era em sumério, lá esqueci o nome agora, mas era algo sagrado. E isso foi jogado, né, no ralo, vamos dizer assim. E com isso eu acho que nós hoje estamos nesse movimento forte, exatamente por conta desse resgate que é necessário, né? Voltar a ter sacralidade na vida, nas relações, nas uniões dentro de nós mesmos, porque aí a gente passa também a se respeitar, né? E as relações externas, né? Que também não são muito respeitosas, exatamente porque está faltando algo dentro de nós. A Lilian comentou aqui que está muito em sintonia, que é uma emoção muito grande te ouvir. Tem aqui a Lia. É a primeira vez que estou ouvindo. Ainda não tinha ouvido a falar. Achei muito interessante. Deus lhe abençoe. Ah, é isso. Né? Os círculos, né, de mulheres, hoje está tudo aí, né? Esse movimento está muito grande. Eu vejo, Simone, que eu sempre fui muito mental. Eu falo que eu sempre tive um lado, mas o meu lado masculino era muito mais forte do que o meu lado feminino. Todos nós passamos a usar muito mais o masculino do que o feminino, até para sobreviver, principalmente as mulheres,
né? Até em termos de sobrevivência, de ir para a luta, ir para a guerra, ir para a vida, né? Mercado Dar de conta de trabalho, sustentar assim. sustentar a casa e tudo mais, né? Então nós passamos muito a usar esse lado. E o meu mental sempre foi muito ativo. Muito, muito, muito ativo. E a minha história, eu acho muito interessante como, né, que eu cheguei a fazer toda essa... Eu resisti muito, meu Deus do céu, como eu resisti. Né? Mas, assim, lá em 2004, naquela época, eu estava depressiva, não estava bem. E, de repente, eu passei a receber mensagens, né? Não vinha nome de quem eu estava recebendo, eu simplesmente recebia, me dava vontade de escrever e eu escrevia. E uma dessas mensagens foi a respeito de Madalena, porque eu estava na televisão, eu não sou assim tanto de ficar, mas eu estava na televisão fazendo tricotando e com televisão ligada. Aquilo ali estava ligado, mas eu não estava assistindo, mas eu estava ali, né? Naquele movimento de tricô. E de repente começou a passar um programa sobre Maria Madalena. E eu fiquei ali, assistindo aquilo. Chegou de noite, eu entrei na internet para procurar alguma coisa que eu não lembro hoje o que era, e caí na página do Evangelho segundo Maria Madalena. Mas eu não dei atenção. Eu vi, mas passou, né? Não... Chegou no dia seguinte, eu sentei para fazer uma meditação e aí me deu vontade de escrever. Meus caderninhos já ficavam do lado, porque vinha a vontade de escrever. E de repente veio assim, você ainda acredita que as coisas são coincidência? Ontem, por acaso, você estava na frente da televisão, assistiu... Depois, por acaso, você caiu. Quem era Maria Madalena? O que ela tem a dizer? E eu falei assim, gente, o que é isso? Que loucura é essa, né? Assim, aí eu sentei na cama e peguei um livro aleatório na prateleira. Peguei um livro, que era até aquele livro, A Agenda Pleiadiana, que é daquela Barbara Handclough, que eu tinha começado a ler, mas não fui para frente, porque era muito cheio daquelas coisas assim, falando dos pleiadianos, dos reptilianos e aquelas coisas todas, e eu parei num determinado, tinha tempos que eu não pegava aquele livro. Na hora que eu tirei da prateleira e abri, e passei uma página, aí estava escrito assim, que o Graal era o sangue real da linhagem de Maria Madalena e Jesus. Eu fechei o livro, comecei a chorar. E eu chorava, e eu liguei para uma amiga minha, eu falei, eu tô ficando louca, o que está acontecendo? E ela, calma, Dulce, calma. E ela ligou para uma pessoa, e essa pessoa falou, ela está precisando ler um material. E mandou de presente para mim o livro Piche Sofia, do Urtac. Piche Sofia, Chaves de Enoque, 72 Nomes Sagrados de Deus, as músicas todas, os 12 Cefras. Chegou aqui em casa um pacote assim. Nossa. E eu li aquilo em 1 mês e meio. Parecia que eu tinha entrado em outra realidade. Eu dormia com os livros debaixo da travesseira. Eu acordava, começava a escrever. Sabe aquela coisa? Foi meio que louca. E a partir dali, as coisas, sabe assim, começaram a chegar, mas eu nunca dei muita importância, vamos dizer assim, ao que estava vindo. Chegou em 2016, quer dizer, 12 anos depois, uma pessoa de Portugal estava aqui no Brasil, ela veio fazer um curso comigo. E ela colocava oráculo. E eu pedi ela para colocar oráculo para mim, porque eu estava questionando o meu trabalho. E nada tinha a ver com Madalena. Nada. Nada, nada, nada. E aí ela falou assim, olha, aconteceu algo há 12 anos atrás que fez você questionar muita coisa. E aí me veio toda essa memória
né, de Madalena lá atrás. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, aconteceu isso e tal, e veio então essa mensagem de Madalena. Eu estava no Rio de Janeiro nessa época, e eu falei assim, foi interessante que eu cheguei aqui no Rio, e de quinta para sexta eu tive um sonho. E no sonho eu acordei de madrugada olhando para minha mão, como se alguém tivesse marcado um símbolo, como ferro de marcar boi, na minha mão. E eu acordei no escuro, sentada, né? E olhando para minha mão, e eles ampliaram, como se tivesse assim, igual o computador, a gente aumenta assim, né? Eles fizeram assim no desenho e falaram que era um portal e que eu estava próxima. Era a única coisa que eles iam falar. E eu acordei no dia seguinte, chorona, sabe assim, tudo eu chorava. E aí eu vi 2 livros de sebo. Um era a linhagem, o Graal e a linhagem, uma coisa assim, o Santo Graal, e o outro era Maria Madalena, a Mulher do Vaso de Alabastro. E eu peguei e comprei esses 2 livros. E cheguei de novo depois no quarto e recebo uma mensagem de um amigo mandando para mim o hino dos cátaros. Na hora que eu escutei aquilo, mas eu chorava. Eu falei assim, o que está acontecendo comigo? Né? E eu contei isso para ela, e ela falou assim, então pensa nisso tudo aí, né? Pensa nessa história toda aqui, embaralha aqui né? E tira 3 cartas. E eu, tá, embaralhei, tirei 3 cartas. Na hora que ela leu, ela falou, olha, Dulce, pelo que está aqui, você é filha de Madalena. E eu, assim, olhando para ela, com cada olho deste tamanho, meu mental, assim... Ela falou assim, pelo que está aqui, você é uma semente dela. Aí eu comecei. Aí todas as imagens, tudo que eu tinha passado ao longo desses anos todos, em 12 anos, mensagens que eu recebi, uma vez Jesus dando um beijo na minha testa, e sabe assim, uma série, várias pessoas que falaram outras coisas no meio. E eu olhava para ela assim, assim, aí eu, o que é isso? O que significa ser filha? O que é isso? Não sei o que, papapá. E ela fala assim, cala, calada, cala a boca. Aceita. Portugal vai ser muito importante para você. E eu estava indo para Portugal, uma semana depois eu estava indo para Portugal. E eu sei que a partir dali, né, por conta dessa história, é como se assim, tirar a tampa. Hoje eu entendo o que significa ser filha, nada tem a ver, ao meu entender, com biologia, ser filho, ou mesmo fazer parte de sangue, né? Uhum. Mas aquelas, como acho que muitas mulheres, que estão acordando neste momento para essa linhagem, no sentido de fazem parte da mesma consciência, né? O que esses seres, que não foi só Jesus e Madalena que vieram trazer essas informações, mas esses seres que vieram trazer um nível de consciência para este plano. E eles foram massacrados exatamente por conta de toda essa informação, né? E então hoje eu entendo que, de alguma forma, eu faço parte disso, mas isso ainda mesmo assim, com toda essa informação, cheguei em Portugal, várias pessoas me falavam de Madalena e eu nunca imaginei Portugal falar de Madalena, era França, Inglaterra, né? Que são os locais que são mais, né, Onde ela reverenciados em exatamente. termos, né, da imagem de Madalena. Mas a própria história oculta de Portugal,
tem símbolos dos templários. Se Portugal é o primeiro país templário, né, do Portugal, e tem um anagrama, um símbolo deles, que é Porto o Graal. Então, Portugal é o Porto do Graal. E tem toda uma história lá que não... E eu fui, sabe assim, era como se assim, as pessoas me levavam em determinados lugares, é como se eu tivesse passando por uma iniciação, sei lá o que era que estava acontecendo ali, né? Então, mas eu custei muito, 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 muito a... Isso tá, eu estou permitindo, tem 1 ano e pouco, para te falar assim, bem a verdade, que eu estou permitindo deixar isso vir à tona, né? Eu ainda luto, eu vou falar a verdade, eu ainda luto com isso, mas eu estou muito mais relaxada em entrar em contato com essa informação. Né? Eu nunca fiz curso nenhum de Madalena, porque tem vários, né? Fazem essas jornadas, mas eu nunca fiz. Eu leio tudo quanto é livro de Madalena, e tem poucos no Brasil, né? Mas eu vivo traduzindo livros, porque de repente foi uma porta que se abriu dentro de mim, né? E que eu vejo que está acontecendo isso com as mulheres principalmente, mas não é só com mulher, homens também, que são mais sensíveis, que têm esse feminino mais ativo, né? Então é esse resgate de nós mesmos. É o profundo resgate do nosso ser, da nossa alma, da nossa caminhada, né? Então é essa informação que está transbordando, eu acho que na humanidade, né? Então, creio eu que Madalena venha trazer essa informação. Então, Agradeço você contar essa sua história iniciática também, né? De como chegou para você essa informação muito linda, essa história eu não conhecia. A Raquel está comentando aqui, professora maravilhosa, grandes aprendizados. E é isso, né? Essa linhagem também de pessoas que pegaram o bastão, assumiram, olha, eu estou repassando esse conhecimento que está chegando. E isso é importante para ajudar os demais, quem está vindo na fila e depois. E aí eu achei interessante essa coisa dessa questão que você comentou agora por último, né? De resgatar esse feminino dentro de todos nós. Domingo ontem, eu entrevistei um amigo pelo meu outro perfil, sobre livros, na verdade, mas ele segue o sincronário e aí o assunto chegou no sagrado masculino e ele participa de uma roda de sagrado masculino e ele falou assim, a coisa mais curiosa foi que na hora que eles começaram a abrir a questão do sagrado feminino, masculino, veio o feminino. Então, eles tiveram que trabalhar o feminino. Então, não abriu o masculino. Então, coincidiu aí, né? Fechou aí a conta com que você também trouxe. é, A cura do feminino dentro de todos nós, sim, primeiro. é interessante, Simone, porque eu li um livro, agora eu não vou saber qual é, porque eu talvez seja meu ascendente geminiano, eu pego 300 livros para traduzir ao mesmo tempo, entendeu? Mas um deles falando o seguinte, que falando do caminho vermelho, né, que é o fio vermelho ou essa linhagem, né, do que seria do sangue, né, até a questão se fosse na mulher aí a menstruação, né, mas muito no sentido da coisa que é natural na mulher, cíclica, né? A mulher é cíclica e a menstruação representaria aí a morte e ressurreição natural todo mês.
porque o útero se prepara para a vida, Uhum. como não vem, ela se desfaz. E isso é natural, seria o ciclo normal. E fora a biologia de sangue, genética, a linhagem, mesmo a nível sanguíneo, vamos dizer assim. Uhum. Só que tudo isso foi usurpado. Como a mulher foi destituída da sacralidade, colocaram a mulher como pecadora, prostituta e etc, etc, né? A parte escura, né? E eu creio que até a coisa dos negros vem daí também, porque o escuro era o negativo, né? Uhum. Mas é exatamente nesse escuro, né? Vamos colocar dentro da câmara do útero ou da terra, é que está a conexão com o todo, né? Seria o contato. E isso tudo foi tirado. Aí, para poder se manter com a sacralidade do sangue, foi transferido isso para os homens. Aquilo que na mulher é natural, porque é o ciclo normal, Uhum. né, do corpo, no homem é através da violência. Então, a paixão de Cristo representa a menstruação feminina. Isso é lindo, né? É lindo e triste ao mesmo tempo, Uhum. né? É onde transformou a paixão de Cristo, aquilo ele apanhando, ele sendo machucado, o sangue de Cristo para ser mostrado através do homem, né? Então veio através de dor, sofrimento, e que não era algo que era natural, né? Que era no feminino. Então a gente vai vendo assim, tudo foi transposto. O que era do feminino foi colocado para o homem, né? Para o masculino, e ficou isso como um manco, né? Ficou faltando a parte, né? Porque deveria os dois lados estarem trabalhando em uníssono. E daí a gente vê o que anda acontecendo, né, até hoje. É, me veio até aquela coisa de constelação, né? Que quando você está no lugar errado, as coisas degringolam. Então, a mesma coisa, a energia ali que era natural no feminino, a hora que sai do lugar e vai para o masculino, ela assumiu uma coisa mais brutal, violenta, Sim, sim, consumista, materialista, exagerou de forma negativa, né? sim, Então, sim. é justamente só porque foi deslocada do local correto. E aí, O que uma eu, coisa que eu. Ah, pode falar. é que aqui a Lili comentou, as vivências ministradas pela Dulce são excelentes, mas trazendo um pouquinho do que você falou, né, da gente resgatar, é que são vários processos, resgatar esse saber que foi omitido, oculto, trazer à tona, resgatar a sacralidade do que foi deturpado, assumir o que é, retomar o que é do feminino, não da mulher, né, do feminino. Só que e aí tem um outro processo, que são os processos de cura, porque nisso a humanidade ficou muito ferida, vieram muitas dores de toda essa distorção. Então, aí eu vou emendar com o comentário aqui da Lili, né? Explica como que são suas vivências para ajudar, né, nessa... E com tudo isso que eu sei que você traz, né? Traz um pouco de informação, traz conhecimento, mas também traz cura, traz integração. Então, explicar aí todo Sim. esse processo. É, eu falo que eu estou sendo curada. Eu acho que a primeira que está sendo curada sou eu, né? Porque antigamente eu dava muito curso, técnicas de cura, mas também técnicas de numerologia, quer dizer,
Ainda está se trabalhando muito, apesar de cura, mas muito ainda dentro de lógica, dentro de, né? E eu falo que, de repente, eu comecei, através das traduções que eu comecei a fazer dos livros e tudo mais, essa coisa do feminino que veio transbordando dentro de mim. E aí eu comecei a fazer, né? Vou fazer aqui, vou pegar, vou trazer informação. Então, comecei a trazer, né? Em termos de informação dessas que era oculta mesmo, né? E que ainda são, que a gente não vê isso com facilidade, né? As informações, a maioria dos livros são canalizados, né? Porque a gente realmente não tem tem o Evangelho segundo Maria Madalena, que é belíssimo, né? Já traz muita informação, mas assim, nós não temos, pelo menos ainda não veio à tona, né? Livros escritos, né? Teve aquele material aquela trilogia, eu estou até lendo agora o terceiro, que não foi traduzido para o Brasil, os dois primeiros sim, que é O Segredo do Anel e O Livro do Amor, né, que fala, mas são livros canalizados, é história, né? A grande maioria é isso, história, canalização, estudos baseados, né, igual aquele Jean-Yves Leloup, que trabalha em cima da prostituta, dos pecados, né? Trabalhando cada as luxúrias e etc, etc, e transformando aquilo. Mas não temos material escrito, assim, esse aqui foi, e, né, até mesmo as informações de Jesus foram deturpadas porque a igreja fez isso, né? Então, eu fui através desses materiais que vão caindo na minha mão. Eu falo que, assim, é um parto, toda semana é um parto, porque de repente me vem um nome e eu trabalho aquilo. E aí, olha, até esse filho nascer para chegar na quinta-feira e eu fazer o trabalho, eu fico assim, meu Deus do céu, eu sou louca, que eu vou falar sobre isso, né? Mas o que acontece? Eu falo que assim, eu estou fazendo o trabalho junto com todo mundo, né? Porque vem a informação. Então eu trago tanto material, né, de livros, então de história, de ícones e todo igual isso eu falei com você, né? Essa coisa do caminho vermelho, a mão esquerda, né? Porque os homens ficam à direita do pai, né? Mas as mulheres à esquerda, né? Então toda a questão aí da lateralidade e toda essa informação. Então eu trago isso, né? Igual o último foi muito, muito, muito bom. Eu falo que eu faço e depois eu fico assim, mas foi muito bom, né? Porque foram 4 horas e quase 40 de trabalho, né? E foram sobre os ensinamentos, passos, segundo Madalena, para que a gente pudesse se curar. Então, sequências de passo a passo do que fazer, né? Então, em cada trabalho eu venho trazendo um nível de informação, seja útero, seja esse acolhimento, seja esse entendimento que muitas vezes nós temos medo de acessar, né? Quando a gente vê hoje, eu fico triste, as meninas não querendo mais menstruar, achando um horror engravidar, como se a vida não fosse importante. Isso é um milagre dos milagres, ter um corpo que gera uma vida, né? Isso deveria ser honrado e sacralizado, mas infelizmente não é o que a gente está vendo, né? E cada vez menos, né? Então essa informação que vai fazendo com que a gente se honre novamente, como ser, né? Como ser que é valioso, como esse lado nosso do feminino que é valioso, é sagrado,
né? A conexão com o divino é feita através do feminino. Aí já não é a mulher, mas o feminino, né? E isso é sagrado. E depois, no final, eu ainda faço a meditação, né? Que eu ando permitindo dentro dessas meditações ainda trazer a linguagem de luz. E começou a vir, isso veio quando meu filho nasceu. Meu filho, hoje ele está com 27 anos, é o meu caçula. E quando ele nasceu, parece que também estampou aqui dentro alguma coisa. E esse canto, essa fala veio lá atrás. Mas eu bloqueei por vergonha, porque às vezes eu estava atendendo uma pessoa e começava a cantar. Né? E aí eu travei isso, porque que a pessoa vai pensar, eu sou louca, é isso, é aquilo, aquelas bobagens infinitas, mas na verdade é o profundo medo que ainda a gente tem de ser julgado, de ser criticado, né? Então eu travei isso. E tem pouco tempo que eu estou permitindo isso retornar, né? Essa linguagem aí, que aí eu sinto essa fala muito como uma coisa de códigos, é como se estivesse trazendo algo aí para nos ajudar a abrir, né? Como tem uma determinada expressão que eu falo muito, que é para abrir as vias neurais, novas vias neurais, para que o processo nosso possa, é como se estivesse abrindo ou reabrindo os canais, né, da nossa estrutura aí para essa conexão mais profunda do nosso ser. Então, é isso, tá? Eu falo assim que está acontecendo, né? E eu estou deixando, né, acontecer, que antes eu não deixava. Antes eu não deixava. Eu tinha algo dentro de mim que travava e eu não deixava acontecer de jeito nenhum. A Riva, que é uma amiga minha, Riva, saudades, grande beijo aí para você. Ela comentando aqui que ela também está se conectando com essa cura, com esses processos do feminino. E ela trouxe uma questão importante, que a gente, quando a gente se cura, a gente também está honrando nossa ancestralidade, dando voz, né, curando as nossas ancestrais, que muitas devem ter tido grandes saberes e vivenciado isso de forma inteira, sagrada, Sim, mas muitas sim. foram caladas e sofreram para que a gente estivesse aqui, né? Então é importante também relembrar essa Isso questão é da muito ancestralidade. importante. Eu lembro que em 2011 foi um ano para mim muito importante, foi o ano que minha mãe morreu logo no início do ano, e eu fiz uma série de processos desse ano de 2011 e fui reconectada, enfim, foi um ano que vieram muitas coisas. E foi o ano que eu comecei a traduzir livros. Eu só falo português, gente, eu não falo outra língua. Não falo outra língua. Entendo alguma coisa de italiano, entendo alguma coisa de espanhol, mas assim, né? Só. E aí o primeiro livro que eu comecei a traduzir era em alemão, né? Aí minha avó, a mãe do meu pai era alemã, mas ela morreu, ele tinha 2 anos, quer dizer, eu não conheci esse lado da minha família aí, que eram de alemães. E aí eu comecei a traduzir, e aí eu falava assim comigo, bom, Dulce, é o seguinte, você tem aí dentro, no seu sangue, essa Essa informação, né? informação. Você tem o alemão aí dentro de você. Então, né? E aí eu ia, né? E começava a traduzir tudo. E aí eu peguei uma parte do livro de uma memória de uma mulher que era trabalhava com ervas, trabalhava e foi condenada como bruxa e queimada na fogueira. E eu chorava, mas eu chorava de soluçar, como se uma memória minha tivesse também
se lembrando daquilo. E eu falei, gente, eu tô ficando doida, eu tô traduzindo alemão sem falar alemão, tô vendo uma história aqui de uma mulher que morreu queimada e ao mesmo tempo a sensação de que eu já tinha passado por aquilo, sabe aquela coisa assim? Então tem sim essa parte nossa que foi calada, foi literalmente calada, né? As mulheres foram mortas, né? Ou ela se subjugava, ou ela era morta, né? A nossa igreja fez isso, né? Em nome de Deus, imagina, né? E o mais interessante eu não sei se você já ouviu falar, Simone, do DNA mitocondrial. Acho que Já ouviu falar disso? o Cryon está trazendo essas informações, né? O DNA mitocondrial só é visto nas mulheres. E mulher transmite esse DNA para as mulheres. Eu passei por alguns processos não tão legais assim na infância. Preciso citar o que é. Mas, enfim, não passei por umas coisas. E eu falei assim, eu era louca para ter filha. Eu não tive, eu tive 2 meninos. Então, a minha informação mitocondrial acabou em mim. Quer dizer, eu transmiti para eles, mas eles não transmitem essa Verdade, informação para os para filhos. os filhos deles. O que os filhos deles vão ter é da mulher deles, não meu. Parou em mim, entende? É a mulher transmitindo. Então, quando, por exemplo, se achar um corpo, tem como saber quem é a mãe pelo DNA mitocondrial. É muito interessante isso, e eles fizeram um estudo e chegaram na Eva mitocondrial, que é uma mulher lá atrás, né, que é mãe de um mundo, que é da África, que é a Eva mitocondrial. Então é passado de mulher para mulher. Vem no óvulo, no espermatozoide, vem no rabinho. Mas na hora que o espermatozoide consegue entrar no óvulo, o rabinho cai. Então, essa parte onde está o DNA mitocondrial não entra. Então, só as mulheres que têm, né, essa informação aí. Então, é assim, nós temos nessa linhagem de mulheres, né, essa informação aí, né, toda, e que a gente vai resgatando uma série de informações que são muito importantes, até para nos ajudar a nos fortalecer, né, e a resgatar o nosso valor de novo. Né? Porque não é só o feminino tem todos, homens e mulheres. Mas a mulher foi muito machucada. Os homens também, né? Porque os homens tiveram que ser potentes o tempo todo, Não podia tiveram que dar chorar. conta, não podia chorar, se desconectaram do coração, tinham que dar conta da casa, sustentar a mulher, filhos, que antigamente as mulheres não podiam trabalhar, né? Então, era uma série de coisas, não foi só a mulher que foi machucada. Os dois sofreram muito por conta dessa quebra do feminino, né? E isso agora, com a graça de Deus, né? Tá voltando, a deusa, né? Tá voltando com força total. E eu creio que não tem mais como parar isso. Não tem como calar mais essa voz, né? Porque isso está vindo de dentro para fora, em todos, né? Então é um movimento muito forte. E Madalena é a representante, né? É o manto vermelho, representa essa linhagem desse feminino, representa as mulheres, né, com toda a sua sabedoria,
né? As raizeiras, as curandeiras, as que cuidavam, que acolhiam, que nutriam, né? A própria ligação com a terra, que também é esse ser mãe, né? Que nutre, que cuida, que acolhe. E olha como a gente trata a terra. Esse é um grande desequilíbrio, né? E é isso que tá voltando aí, né? E Madalena É verdade. é, Tá é, é, encabeçando esse movimento. Olha que maravilhoso. Mais de é 2000 anos depois, mesmo tendo sido omitida, subjugada, a energia vem com toda essa sim, sabedoria e com uma força de igual para igual, com a força crística mesmo, sim. para equilibrar aqui o planeta novamente, né? Se você for Maravilhoso. olhar, né? Se a gente for olhar na história, Jesus tratava as mulheres de igual para igual, Uhum. né? Se a gente for olhar nos essênios, era assim também. Se você for olhar os cátaros, também, porque era uma religião através do feminino, né? Por isso eles foram dizimados, né? Eles tinham toda essa ligação. Aliás, Madalena era a grande mestra daquela história toda. Ela quem deu continuidade na transmissão dos ensinamentos de Jesus, né? E levando todo esse processo da consciência crística. E isso está aí até hoje, porque silenciosamente alguns seres mantiveram essa informação, né? Sustentaram como uma base que não era vista, mas ela estava ali Sendo constante transmitida. sendo transmitida, né? E de repente isso vem à tona, né? E a gente parece que é acordado, né? Que você vê lá em 2004 eu ter aquela e talvez a depressão até já fosse um sinal de que estava vindo algo e eu ainda com medo, né? Sei lá como é que as coisas Uhum. vão, né? É, mas elas vêm. E se a gente se permite escutar, e isso também é do feminino, aquela escuta, não escutar normal, mas o ouvir, né, que é aquilo mais profundo em nós, né, que é o que é dito em Bíblia, né, nas Escrituras, e, né, Uhum. quem tem olhos que vejam, quem tem ouvidos que ouça, né? Isso no Evangelho de Maria Madalena tem muito essa frase, né, de que quem tem ouvidos que ouça. Então a gente está nesse momento de aprender a silenciar e escutar é fazer o mergulho de volta, né, para dentro de casa, né, para que a gente possa escutar novamente esse lado nosso que está ali, que é cheio de sabedoria, né, e que está pronto para nos acolher e que a gente tem medo de abrir as portas, né, para deixar que isso nos invada, nos inunde, né, com essa energia toda que é Sim. maravilhosa. Com certeza. Você está falando de 2004, mas eu, olha, comecei meu processo de autoconhecimento em 2018 e o ano passado que comecei a trabalhar o feminino. Eu precisei trabalhar outras coisas para Sim, entender que o feminino. E o meu, eu negava o lado masculino e usava a força yin para ser fazer o papel de yang. Então, eu sim, fui destruindo quase essa energia, né? Então, sim, sim. estou passando por vários processos, inclusive com É, você, para mas ajustar tudo isso, para fazer essas curas mesmo, né? sim. Mas todos nós estamos, né? Porque o masculino, a energia do masculino, ela é necessária
porque a energia do feminino é aquela que conecta a tudo que é a grande sabedoria. O masculino é o conhecimento, então é a união do conhecimento com a sabedoria. E o masculino é quem dá direcionamento e foco para que se possa concretizar aquilo que é captado aqui pelo feminino, as ideias, os insights, as intuições e tudo mais que vem por esse feminino. E é a energia do masculino que vai colocar isso no concreto. Né? Então a gente precisa desses dois lados atuantes, né? E esse um ladozinho aqui, se eu ficar só no feminino, eu não ponho os pés no chão. Se eu ficar só no masculino, eu fico concreta excessivamente, mental excessivamente, e perco toda a beleza, a poesia, né? Você vê, eu formei em Belas Artes, eu fiz foi Belas Artes, larguei. É muito doido, quando a gente vai vendo, né, vai olhando lá para trás, os processos todos, né, a negação, né, a negação, mas não era negação, era medo, né, por conta de abuso, por conta de uma coisa, a gente se protege, né, e aí para sobreviver dentro dos processos todos, a gente cria escudos, até a gente dar conta de começar a realmente abrir mão disso tudo, olhar para as dores, né? Acolher essas dores. Não é o masculino que acolhe a dor, é o feminino. E a gente precisa fazer isso, né? Acolher. Então, esse trabalho que a gente está passando por ele, na verdade, é um grande processo de acolhimento, né? É um resgate profundo do nosso eu, aí, ou da nossa alma, né? Trazendo isso, assim, permitindo ela vir à tona. A Bel está comentando aqui que lindo esse olhar generoso e equilibrado sobre as duas energias, a feminina e a masculina. Sim, a gente tem que ter, senão continua, só muda a polaridade. Né? Vivemos o patriarcado e depois passa para o matriarcado e não altera em nada. Né? Porque só passa, o fiel, nós temos agora é o fiel da balança, né? Os dois pratos têm que estar em equilíbrio, né? Para realmente poder funcionar. Né? Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Outra coisa bonita. Sim. Outra coisa bonita que você comentou é a questão da linguagem de luz que você recebeu quando teve o seu filho caçula, e também em algumas entrevistas que eu realizei, e também lá no outro perfil sobre livros, que a maternidade foi justamente esse gatilho para uma virada, para virada de profissão, para a hora que as pessoas começaram, igual tem duas poetisas que começaram a escrever depois da maternidade. Então, a sacralidade desse ato de trazer uma vida também abre portais internos para outras conexões, né? Então, você também Sim. trouxe até a questão de hoje muita mulher negar esse lado da maternidade, os ciclos. É aquilo, não é que a gente tem que ficar trazendo filho, porque filho é algo sagrado. E trazer um ser para este mundo é sagrado. Então, trazer também por banalidade, não, né? Mas também, não sei, eu acho que a gente teria que ter um aprendizado mais profundo, que aí cabe a esse feminino, de conhecer o próprio corpo para depois não precisar ficar tirando, né? Então, quando a gente se conhece, a gente sabe do nosso ciclo, do nosso como funciona isso aqui, a gente estaria honrando mais esse processo, né, de trazer alguém. Mas realmente, eu quando eu engravidei do meu primeiro, que está com 31, né, meu primeiro está com 31, eu não ovulava, eu passei anos, não menstruava,
eu sempre achava que estava grávida, né? Porque não vinha, né? Então era assim, às vezes ficava 3, 4, 5 meses sem menstruar. E de repente eu comecei a sonhar com um menino. Eu amamentando, o menino mais. Aí um dia sabe assim, eu comecei a ver. Aí eu falei, eu devo estar grávida? Aí meu ex-marido falava, não fala isso, toda vez você acha que você está grávida e não estava, né? Que aí ficava frustrada porque não era, né? E quando eu descobri, eu estava entrando no 4º mês de gravidez. Eu não tive enjoo, não tive nada, não sentia nada, só comia. Comia igual a louca, né? Mas ali começou um processo muito interessante, porque meus sonhos, na verdade, não são sonhos. Eu acordo, eu interajo. Eu não sei explicar muito bem o que é. É um desdobramento bem Mas lúcido. é. E uma vez eu tive a visão. A minha barriga ficou transparente, como se fosse uma gelatina. E eu peguei o Gui pela barriga. E eu acordei extasiada, porque eu falei, é lindo, é um homem e tal. E aí todo mundo olhava para mim assim, né? Eu fiz um enxoval inteiro para menino, e eu era louca para menina. Eu era louca, alucinada, eu falava que eu ia ter filha. E eu fiz o enxoval inteiro para homem. E nasceu o Gui, né? Veio o Gui, e eu falo assim, e o Gui, quando começou a falar, com 6 meses, ele já falava papai e mamãe, com 9 ele começou a falar, e aí começou a falar de onde vinha, o que veio fazer, e etc, etc. Eu falo que ele foi o meu grande mestre, né? Porque até então eu não trabalhava nessa área, não tinha nada nessa área, e para entender, porque aí tinha gente que falava, ele é autista, o outro, isso é obsessor, não sei o quê. E eu falava assim, não, meu filho é normal, eu sei que ele é normal, ele está só falando algo que eu não sei o que é. E aí eu comecei a fazer os grandes mergulhos, né, de buscar saber, de ler, de entender, fui trocando de médico, parei de comer carne, aí parei disso, aí parei daquilo, e sabe quando assim, a vida começou a virar de cabeça para baixo, ou de cabeça para cima, né, porque ali eu acho que a vida, né, me pôs de cabeça para cima no processo. Então eu falo que filho é algo muito precioso, eles são verdadeiros mestres, né, na nossa vida, e nos fazem crescer muito, e traz, né, a oportunidade da gente se conhecer, né, da gente se aprofundar dentro desse processo, né, de, de, de maternidade, de feminino, né, dessa energia toda. E os portais abriam, né, com o segundo foi a mesma coisa, né? Já veio com outras histórias muito interessantes. Olha, se você me Tem que pegar um fazer dia uma para contar live. caso, a gente conta caso 3 dias. Mas é muito interessante porque são histórias muito ricas, né? Assim, e que trazem para, se a gente presta atenção. É aquilo. Se eu tenho olhos de ouvir, né? Não é nem olhos de ver, é olhos de ouvir. A gente vai, né? Porque a gente se permite abrir para receber a comunicação que está chegando. E isso é o feminino, né? É essa permissão, é essa entrega, é esse mergulho, esse fluxo, né? Dentro dessa energia aí. E a Madalena mostrou isso dentro da história dela toda, da fortaleza que era aquele ser, né? Um ser forte, um ser pleno, né? Que apesar de tudo que aconteceu, ela jamais baixou a cabeça, né? Jamais baixou a cabeça, jamais se entregou, né? E trouxe aí 2000 anos, e isso está sendo trazido aí, né, à tona, né, de novo, para que a gente então possa se curar, né? A gente possa se curar dentro dos processos, né,
igual o Jean-Yves Leloup fala, né, dos 7 chakras, a gente pode, os ratos falam de 7 templos, né, quando você mergulha dentro de cada chakra, é um templo, né, e são dimensões, então é muito além, que a forma como eu entendo ultrapassa só as questões femininas biológicas, mas traz a nível de dimensão, a nível de entendimento, de abertura para camadas muito mais profundas de transcendência dessa nossa estrutura aqui, né? Então, enfim, né? Eu viajo. Não, é maravilhoso, porque esse movimento está só começando. Então, a cada Sim, ano, a coisa vai crescer e novas revelações vão chegando. O próprio Cryon traz nas canalizações dele sim, essa questão do nosso DNA, das 12 camadas de DNA, das informações que nós trazemos, informações espirituais. sim, Então, temos a memória, o nosso acástico está todo no DNA. sim, Então, são coisas que ele falou, cientistas ainda não estão perto, porque estão afastando a espiritualidade da ciência. A hora que a espiritualidade, juntarem a espiritualidade com a ciência, vai desdobrar muito conhecimento, né? Então, sim, tem muita sim. coisa aí. Hoje eu estava lendo até aquele livro, não sei se você conhece, ele está até aqui na minha frente, o livro do conhecimento, não sei se você conhece, é uma Bíblia, né? Ó, ó o bichinho. É, e esse livro, eu estava lendo hoje aqui, li a respeito, falando toda a canalização de todos os livros sagrados vieram da 18ª dimensão, tá? E que, para descer até aqui, foram todos muito deturpados, porque as pessoas não tinham, era tanta informação e de uma elevação de frequencial tão grande que na hora que chegava aqui, as próprias interpretações, né? Enfim. E aí, falando do sistema alfa, que a gente está passando de alfa para ômega, né? É igual quando fala lá, eu sou o alfa e ômega, né? Quer dizer, eu sou o princípio e o fim, né? Uhum. Mas ele estava falando de alfa e beta, que beta seria o nível dos cientistas, das descobertas, e alfa seria a parte espiritual. E que essas duas têm que estar integradas, unidas, que é tanto a parte espiritual quanto a parte de aprendizado. Uhum. Só que fizeram o quê? Separaram. Que é Uhum. exatamente, e ele desenha como essa parte que é de aprendizado, de conhecimento, é a parte preta. E a parte branca, que é a letra alfa é assim, né? Então, uma parte, como se fosse o yin yang, Ah, uma isso que eu ia parte preta falar. e metade branca. E que seria a integração dessas duas, né? E que a gente vê que isso não acontece, pelo contrário, ou fica só a ciência, totalmente desvinculada, e a gente está vendo hoje um movimento muito grande para acabar com a espiritualidade. Ao mesmo tempo, tem uma grande parte acordando. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente Sim. só tem que prestar atenção, né? E fazer essa união, né? Eu falo que é o casamento do yin e yang dentro de nós, dentro dessa estrutura, porque é só aí que vai abrir uma outra porta, ou algumas outras portas, né? Sim. Dentro desse processo todo que a gente tem vivido hoje. E aí, para a gente encerrar, já que a gente acabou indo um pouco para essa questão da multidimensionalidade, você tá com esse processo, com esse trabalho de estruturação quântica de consciência. Fala um pouquinho disso para a gente. A estruturação quântica é uma técnica de cura.
que ajuda, teve curso agora, esse final de semana, né? Teve um curso, ajuda a gente a quebrar dentro do nosso campo, dentro da nossa estrutura, não só a física, mas os vários corpos, tá? A quebrar aquelas informações que se cristalizam dentro de nós, dogmas, crenças, enfim. Então, é uma técnica que trabalha dentro do campo, como uma constelação, a gente trabalha o campo, através do campo, ou seja, com conversa no campo, ou com pontos específicos no corpo da pessoa, mas é o próprio campo da pessoa que trabalha. Como numa constelação, é o próprio campo da pessoa que trabalha. Mas é muito rápida, é uma técnica muito rápida, muito simples, mas muito profunda. Né? Então, ela faz a pessoa perceber, tomar consciência do que acontece com ela. Né? A mudança é a partir daí. Né? A pessoa ela percebe, né? Tal assunto afeta o que é isso, o que é aquilo, como que a mente funciona, como que é a nossa estrutura. Então, é bem interessante. E uma técnica, eu falo que é uma técnica coringa, que você pode usar qualquer técnica através dela. É muito interessante, muito, muito, muito. Eu falo que ela é quântica, essa é quântica. E aí é interessante que a gente percebendo os padrões, aí a gente consegue romper com esse ciclo, porque tem coisa que às vezes volta, né? Sim. Mas é o próprio campo que trabalha na quebra dessa informação. Então é muito interessante mesmo. Né? Então, é isso. É Vale isso. a pena semear aí essa sementinha, depois, mais para frente a gente aprofunda Sim. e traz os seus causos aí também. Os causos. Os meus causos. Essa Bom, questão de pode, já está na não, hora de terminar? mas pode concluir. Não, eu ia só comentar que a gente tem que aprender a prestar atenção. Eu, quando era criança, quando falava assim, tudo meu eu lia de trás para frente, eu tinha mania disso, né? E aí todo mundo adorava me perguntar qual era o meu nome, né? Luz, como é que você chama? E eu respondia igual uma bala, assim. Eclude Airan Edia Dian Lazaref, que é cada nome meu de trás para frente, né? E aí, outro dia me colocaram, tem um ano, 2 anos, sei lá, me colocaram num grupo da família Ferraz. E aí, quando eu entrei no grupo da família Ferraz, a família se chama Ferraz barra Zarref. Eu falei, não. Aí eu falei, não, gente. Eu, quando eu era criança, eu falava que eu era Zarref, né? Mas porque eu estava lendo de trás para frente, né? O nome real era Zarref, que vinha dos Zarotes, que vinha de Abraão, Isaac, Jacó, tribos de Benjamim. Aí a gente fala assim, uau! Você fala assim, uau, como é que eu caí nisso aqui, né? Então, e aí outro dia me colocaram num curso, Dulce vai começar um curso com aquele Philip Gruber, é um americano, ele não sei se ele mora nos Estados Unidos, acho que ele mora na Austrália, e que era Madalena, as filhas de Zion. E aí eu entrei no curso, quando eu entrei, aí ele falando que Maria Madalena, a linhagem dessas mulheres vem da tribo de Benjamim. Eu falei, então confirmou, eu sou mesmo, né? Eu falei assim, olha só como é que são as coisas. É muita história, é muita coisa, mas é que a gente deve prestar atenção que tudo que vem como um recado, né? Para que a gente escute. E não para poder, por ego, para achar eu sou a tal, nada disso. É exatamente o contrário. É para que a gente possa voltar para o nosso propósito.
A gente tem um propósito aqui. Cada um de nós tem um propósito. E nenhum propósito é melhor do que o outro ou mais importante do que o outro. Todos os propósitos são importantes. Mas quando a gente escuta e consegue se colocar de volta, eu acho que agora eu estou voltando para o meu propósito, né? Entrando nessa informação aí, é a gente colocar nosso propósito a serviço. Cada um de nós tem que fazer isso. E aí a importância desse feminino aí, né? Nos colocando de volta no trilho, né? Madalena aí falando, olha, preste atenção, volta, né? Ela amorosamente está aí nos conduzindo para esse retorno, né? Esse retorno a quem a gente é, ao nosso propósito interno, a essa união, a sacralizar a nossa vida novamente, né? Então, esse é o meu recado. Escutem, silencia, preste atenção nas intuições, nos sonhos, naquilo que lhe chama atenção. Muitas vezes a gente abre mão de muitas coisas, profissão e tudo mais, porque a vida dá uma guinada. Escuta, presta atenção, né? Porque é o chamado, né? E a gente está aí sendo chamado, né? Principalmente hoje, no meio dessa confusão planetária que estamos, né? No meio dessa transição, a gente precisa escutar algo mais profundo, né? Que está aqui, né? Tá aqui dentro. Então é isso, Simone. Gratidão, maravilhoso, isso mesmo. Está atenta a todos os sinais e conectando, porque tudo tem uma sincronicidade, não, nada é ao Sim, acaso. sim, sim. A Lia está agradecendo aqui, falando que você é uma pessoa muito especial. Ah, obrigada. E gratidão a todas aqui que participaram, colaboraram aqui com os seus comentários. A Márcia também falando Gratidão. que a Dulce é muito amorosa, é mesmo. Falando com uma doçura, a importância, aí você vê, né, a energia do feminino aí, né? É maravilhoso isso, é importante mesmo essa doçura para também essa energia já estar no campo com quem também está. A cura, você passou primeiro pela cura para ajudar agora outras mulheres, né? Então isso Sim, é muito sim, importante. sim. E Às vezes dá medo, né? A gente passar pela cura. A gente tem muito medo de se curar, porque tem que olhar, né? Olhar, sair da zona de conforto e tudo mais, mas é precioso quando a gente dá conta, né? Quando a gente consegue fazer esse movimento. É muito bom, muito bom. Então, sim, gratidão. se Né? respeitar, entender isso. Ah, tem dia que eu vou precisar chorar, tem dia que eu vou precisar ficar sozinha, que eu vou ter que ficar deitada e respeitar, porque Sim, a gente não é verão, entender pelos próprios ciclos, né? A sim, gente tem dia que vai estar no outono, tem dia que vai estar no inverno. sim. Sim. E Eu nós, falo que que não, eu falo que eu tinha pena. é, Pode falar. É, é que nós deveríamos, é que a gente veio com isso, com os próprios ciclos nossos. E a gente sim, se desconectou, né? É, sim, sim, sim. todo Né? dia acabou sendo igual. E não é. E não é, né? E não é. É algo que mesmo hoje, né, que eu já passei do ciclo menstrual, né, já entrei na outra fase aí da menopausa, né, Uhum. mas mesmo na menopausa a gente também tem os ciclos, né, a gente sente o dia que a gente está mais chorosa, o dia que o corpo às vezes está mais inchado, porque o processo continua, isso não para,
né? São os movimentos, tem dia que a gente acorda que parece que está um sol dentro, né? E a gente tem que sim respeitar esses movimentos, né? E nos acolher, né? Eu brincava aqui que eu tinha pena dos vizinhos, porque o dia que eu não estava bem, eu pegava o meu tambor, eles estão aqui na minha frente, tocava tambor e cantava, cantava. Chorava e cantava, pá, 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 até eu acalmar. Aí eu acalmava, parava tudo, ficava ótimo. Os vizinhos não deviam entender nada. E eu tocando tambor. Mas é isso, a gente tem que ter, né, esse acolhimento, né, ter esse respeito e ter saber que isso é sagrado. Isso é sagrado. Né? Porque se a gente aprende isso, a gente passa a se respeitar. E se a gente se respeita, o outro também nos respeita. O outro só desrespeita a gente se a gente não se respeita. Então, um baita de um processo, né, de retorno. Retorno. Linda reflexão para a gente terminar aqui. Gratidão a todos. Gratidão, Dulce. Grande beijo. Gratidão. Gratidão, Simone. Gratidão a todo mundo. E beijinho. E bom resto de semana.